Fala pessoal, vamos iniciar agora o nosso terceiro bloco de questões de regência verbal e nominal da sua banca IBAD, para que assim a gente fique ainda mais fera nos assuntos cobrados pela sua banca e que estão lá no seu conteúdo programático do edital. Beleza? Vamos avançar sem perda de tempo. Olha aí, essa aqui é uma explanação que está no seu PDF, né? No bloco 2 eu já comentei sobre as principais regências, eu optei por repetir aqui, beleza? Tá? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos para a primeira questão do bloco 3 de 2019, que falou assim, ó. Observe as frases abaixo, né? E ele quer que a gente avalie em relação à regência verbal, tá? Então vamos analisar ali a questão do verbo, né? E marcar quais estão corretas. Beleza. Ó, João não lembrava de seu endereço. Então, este verbo, para que haja a preposição, ele também precisa ter aqui a forma pronominal. Então, João não se lembrava, beleza? Deveria ter. Ou então, tira o de, João não lembrava seu endereço. Tranquilo? Se ele optar pela preposição, também precisa aparecer o pronome me ou o pronome se. Tranquilo? Então, esta aqui está errada. Então, a primeira está errada. Como a gente faz esse tipo de questão? Lembrando que a gente está no treinamento de questão. Então não é só português. Técnica de resolução. Todas que tem o número 1 você corta. Por quê? Porque a gente já identificou que um está errado. Beleza? Então aqui, ó, na C também tem um 1. A gente corta. Tranquilidade? Beleza? Agora a gente vai analisar o item 2. Se ele também estiver incorreto, a gente já corta a letra D. Show? Ó, chegou em casa. Tá errado. A gente sabe que a preposição regida pelo verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar, beleza? Quem chega, chega a. Né? Na verdade, aqui é esse complemento, né? O adjunto adverbial, né? Quem chega, chega a. Então, aqui também está errado. Tá? Não é, você não chega em, você chega a. Os motoristas desobedecem à faixa de pedestre. Desobedecer precisa haver crase aqui, porque senão aqui você só tem um artigo, desobedência à faixa. Então aqui desobedecer é regido pela preposição a e ele não usou aqui. Então a terceira também está errada. Ó, aqui tem a terceira, está errada e a gente já tem o gabarito, que é 4, 5. Os atuais supermercados sucederam aos antigos armazéns. Beleza. Assiste ao professor a tarefa de ensinar. Aqui é o verbo assistir com sentido de cabe, cabe ao professor, tá? Então tá padrão também, certinho e certinho. Gabarito eco. Maravilha? Avancemos. Ó, 2019, Aracruz, auxiliar de saúde bucal. Falou assim, os estudos aqui estão dando prosseguimento é incompatível, ó, com as tradições, beleza? E aí fica assim, ó, aqui e com as. Aqui e com as é na letra eco também. Maravilha? Tranquilo? Avançamos. 2017, Polícia Militar do Acre, soldado. Falou assim, de acordo com a norma culta, então que é o certo, que é o certo, que é o certo, norma culta. Em apenas uma das frases, o verbo foi corretamente empregado com a preposição a, como em de todo modo chegando ao fim. Então, quem chega, chega a, tá vendo? Certinho. A gente acabou de ver ali. Sabe que uma questão vai confirmando a outra? Estudar por questões é fenomenal por conta disso, né? Você ganha, 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 ganha. Só ganha. É uma relação que você só ganha estudando por questões. Claro que você precisa de teoria, mas questões é o que vai te alavancar. Beleza? Desde que você esteja fazendo um estudo ativo. Você fica anotando, você não está só assistindo a aula. Beleza? Você está anotando, você está escrevendo, você está fazendo ali resuminhos, você está com a caneta na mão, tem um lápis, tem alguma coisa ali para você anotar perto de você. É assim que se estuda.
Se não, isso aqui e ver Netflix vai dar no mesmo, tá? Então estude de forma ativa, exercite o tempo todo o seu cérebro. Se deu um sono, deu um cansaço, dá uma pausa, vai fazer uma outra coisa e depois volta, tá? Esteja 100% aqui. Maravilha. Então vamos lá. Ó, ele quer que a gente encontre a regência verbal corretamente com a preposição a. Eles assistiram ao espetáculo do começo ao fim. Assistir com sentido de presenciar, de ver, né? Então ele realmente está regido com a preposição a, espetáculo, palavra masculina, então o espetáculo está certinho. Se fosse uma palavra feminina, haveria aqui crase. Beleza? Então a gente já tem o gabarito aqui, alfa. No fim da rua, depararam-se a um monumento, não, com um monumento. Eles aspiravam ao ar puro, não. Aqui é no sentido de cheirar, então não tem. Aspiravam o ar, inalavam, né? Puxava, né? Beleza? O prestígio do seu nome consistia em seu trabalho. Eles entretinham a falar também não. Tá? Então, gabarito A, padrão demais. Fácil, fácil. 19 também, Jauru, assistente administrativa. Frase abaixo que apresenta regência inadequada. Então a gente já sabe que de 5, 4 estarão corretas e ele quer essa única errada. Agradeci-lhe por todo o apoio dado àquela situação. Tá certinho. Assistiu, com sentido de ver, ao jogo. Certinho. Preposição, sem dizer qualquer palavra, tá certinho. Esqueci-me. Então ele usou a forma pronominal, tem que ter preposição, certinho, da carteira. Beleza? A preposição ali neste da, gente, é a preposição de, mais o artigo a. Aí vira essa construção. Beleza? Mesma coisa quando você tem o do, né? É a preposição de, desculpe, mais o faz o do. Tranquilo? Maravilha? Quando a gente tem o no, é o em mais o o. Em a preposição, o artigo. Tranquilidade? Então aqui realmente tem a preposição de, tá? E esse azinho é o azinho da carteira, para concordar, a carteira. Tranquilidade? É preferível arriscar novidades do que, não. Você não prefere uma coisa do que outra, você prefere uma coisa a outra, beleza? Você prefere uma coisa a outra. Então aqui na delta é a inadequada, que é o nosso gabarito. Raquel namorou isso. Quem namora, namora alguém. Não é com alguém. Então namorou meu primo, tá certinho. Maravilha? Avancemos. Quinta, assistente administrativo. Quanto à regência verbal, todas estão corretas, exceto. Ou seja, só tem uma errada e eu quero essa. Tá? Então a gente já sabe que 4 estão corretas. Mas ele quer a única errada, a exceção. Beleza. Ó, esqueci. Esqueci. Aí ele usou preposição, mas não usou o pronome. Esqueci-me de todos os argumentos. Então tá errado. Aqui, já que ele usou a preposição, tinha que usar o pronome. Esqueci-me. Como ele não usou o pronome, não deveria ter preposição. Esqueci todos os argumentos. Beleza? Ou tem a dupla, né, pronome e preposição, ou não tem ninguém. Como ele usou só a preposição, não usou o pronome, está errado e ele quer a errada, temos o gabarito. Todo esforço implica reação favorável a ele. Não me lembro aqui, ó. Mesma coisa, é esquecer e lembrar. Ele usou o me, não me lembro, e aqui ele usou a preposição de. Por quê? Em desse é a preposição de, mais o pronome demonstrativo esse, que é igual a desse. Beleza? Show? Tá certinho. Custa crer que tenha conseguido voar certinho. A vizinhança assistiu ao voo emocionado também, que assistiu com sentido de ver. Tem a preposição aqui, ó, pá. E esse ozinho é do voo, que é a palavra masculina. Padrão. Avancemos. Sexta. Manaus, professor de português, 19. O verbo destacado em ele vira realmente o avião cair. Quanta regência verbal é? Aqui está perguntando a transitividade.
Vira, vira no sentido de ver. Quem vê, vê alguma coisa. Não tem preposição, mas exige um complemento. Então aqui, o que ele vira? O que ele vira? O avião cair. Ele vira, ó, não tem preposição nesse complemento, percebe? Então aqui é um verbo transitivo direto. Transitivo direto indireto? Não. Intransitivo? Não. Transitivo direto, certinho. Aqui na Charlie. Avancemos. Sétima. Zelador, ministro Andreasa, lá em Rondônia. No verso acreditar nos valores humanos, o verbo destacado apresenta a regência, a mesma regência que em. Beleza. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então aqui a gente tem a preposição em mais o artigo definido no plural os, formando nos, beleza? Então aqui realmente você tem um complemento com preposição, iniciando com preposição, e isso prova que é um verbo transitivo e indireto nesta construção. Aí ele quer saber a alternativa que tem a mesma regência, ou seja, que também haja um verbo transitivo indireto, né? Começando com um complemento preposicionado. Beleza? O presidente abdicou ontem à noite. Aqui é só o advérbio, né? Uma locução adverbial. Então, abdicou, abdicou não tem complemento aqui, beleza? Tranquilo. É transitivo, intransitivo, intransitivo, não tem complemento. É, abdicou, abdicou. Aí este ontem à noite é só uma fofoca, é um termo acessório, é um adjunto adverbial de tempo ou uma locução adverbial de tempo, tanto morfológica quanto sintática. Beleza? Amei, amei muito, também não. Todos ajudamos a velha senhora. Ó, todos ajudamos a velha. Ajudamos quem? A velha senhora. Transitivo direto. Ele quer o transitivo indireto. Aspiravam, ó, a maior segurança no trabalho. Aqui, aspirar está com sentido de almejar. Com sentido de almejar, ele precisa de uma preposição a. Beleza? Porque aqui, ó, eles almejavam uma segurança no trabalho, uma maior segurança. É o nosso gabarito aqui na delta, porque é um verbo transitivo indireto. E aqui está a preposição exigida pelo verbo aspirar com o sentido de desejar. Não é com aquele sentido de inalar, de cheirar, né? Agora olha aqui a última. O veterinário assistiu a gatinha. Aqui a gente só tem um artigo, né? Para concordar com gatinha, que é uma palavra feminina. Então não há preposição aqui nesse verbo assistir, ele é verbo transitivo direto. Ele está com o sentido de prestar assistência, de ajudar. E é exatamente isso aqui, ó. O veterinário assistiu a gatinha com devoção, ou seja, cuidou da gatinha, tá certinho, padrão, padrão demais. Oitava. Ó, verbo ser, né? Ele é verbo de ligação. Beleza? Ser, estar, permanecer e ficar. Partilhar é dividir em muitas partes. Marque a resposta adequada no que se refere à classificação do verbo destacado. Transitivo direto, indireto, ligação. Verbo de ligação porque não indica ação nenhuma. Está indicando ali um estado, né? Ele serve para ligar. Exatamente isso, verbo de ligação. Então decore isso, tá? Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, beleza? Verbos que indicam aí estado. Maravilha. Verbo de ligação. Tranquilo? Essa é a definição dele. Nona. Só precisa de cuidado e paciência. O verbo destacado é classificado segundo os estudos de regência verbal como quem precisa, precisa de. Isso aqui é uma preposição, beleza? O complemento está preposicionado, é o complemento do verbo precisar. Então, quem precisa, precisa de. Então, quando a gente tem um verbo que exige complemento com preposição, a gente chama este verbo de verbo transitivo indireto. Indireto por quê?
Porque precisa de uma preposição entre o verbo e o complemento. E aqui na letra D a gente tem transitivo indireto, que é o nosso gabarito na delta. Avancemos. Vila Velha, professor de português, muitas vezes não há palavras nas línguas locais para exprimir esses conceitos. Em relação ao verbo destacado, é correto afirmar que, olha só, este verbo aqui, haver, com o sentido de existir, a gente chama ele de impessoal, beleza? Impessoal, ele não vai fazer concordância nenhuma, né? Sujeito e tal, ele vai se manter inalterado. Maravilha. Só que, olha aqui, muitas vezes não há. O que não há? Se eu só digo não há, fica faltando alguma coisa, né? Ele precisa de um complemento. O que não há? Palavras. Não há palavras nas línguas. Então tudo aquilo ali é o complemento deste verbo. E a gente percebeu que não há preposição. Se não há preposição, ele é direto, né? Não tem nenhuma preposição ali no caminho. Sem preposição, ele é transitivo direto. Então, ele é um verbo transitivo direto e impessoal, beleza? Pessoal, ele não é pessoal. Impessoal ele é. E é transitivo direto? É. Gabarito bravo. Pessoal intransitivo? Não. Pessoal não é pessoal. Não é pessoal. Ele é impessoal e transitivo direto. O que é impessoal? Que ele não vai fazer concordância com o sujeito, com pessoa, tá? Ele é impessoal. Então, por mais que ali palavras está no plural, ele não vai fazer essa flexão para concordar. Isso quer dizer que ele é impessoal. Agora, se eu troco o haver por existir, aí sim, muitas vezes não existem. Aí já é uma questão de concordância verbal. Tranquilo? O existir, sim, vai fazer a flexão. Mas o haver, com o sentido de existir, ele é impessoal e ele não faz essa flexão. Isso aqui, gente, cai muito em todos os concursos. Isso aqui cai demais. Inclusive na própria IBAD, se você já passou pelo bloco de concordância, você já se deparou com este A, que ele aparece muito e é muito relevante. Não é à toa que deve aparecer muito, é porque isso é muito importante para o entendimento da nossa língua e para a escrita correta das palavras, né? Você precisa dominar esse assunto, até porque você vai trabalhar, né, na esfera pública e muitas vezes você vai redigir documentos. Você, como policial, pode trabalhar tanto na área interna, exatamente, vai usar muita escrita, língua escrita, quanto na atividade fim, no policiamento. Só que quando você tiver que apresentar uma ocorrência lá na Polícia Civil, né, um flagrante que seja, você vai precisar prestar o seu depoimento. E, além disso, os policiais militares eles também preenchem um documento onde faz a narrativa ali dos fatos, que é interno da própria Polícia Militar. E aí é a sua escrita. Então a sua habilidade com a língua estará em jogo. E esse resuminho da ocorrência que você faz ali, o pessoal dispara em tudo quanto é grupo. Então, grupos policiais, né? E daquilo ali também, de repente, a mídia acaba noticiando. Então é importante você escrever corretamente para que mantenha ali o nome, né, da instituição, né, íntegro, assim, pô, o policial escreve bem, tal. Você vai precisar se expressar na língua portuguesa, que é a nossa língua. Então, por isso que é muito importante e algumas coisas como um erro aqui do verbo haver, que ele é impessoal e você flexiona, fica muito gritante, muito feio quando você se depara com uma leitura num documento oficial dessa maneira. Beleza? Feito essas explanações, vamos encerrar aqui este bloco e espero que você esteja firme, resolvendo as questões, estudando de forma ativa, que é analisando o que você errou, fazendo anotações com a caneta aí na sua mão. Não fique só deitadão, né? Você tem que estudar sentado, em pé, enfim. Beleza? Não vai me estudar deitado com notebook, sei lá, tablet, pelo amor de Deus.
precisa estar simulando o dia da prova, sentado, causar um desconforto mesmo. É assim, o dia da prova você vai ficar um tempão sentado. Então já vai criando esse hábito, tá? Treino é treino, jogo é jogo. Mas se você treina totalmente diferente, né, do dia do jogo, no dia do jogo você não estará de fato preparado. Então aproveite para já ir simulando a sensação de ficar muitas horas sentado, né, levantar só para ir ali beber uma água e tal, voltar. Mantenha o foco e é isso. Repetidas vezes fazendo a mesma coisa é a constância, a disciplina. É isso que vai dar resultado. Não tem fórmula mágica, beleza? Resolveu a questão, depois de um tempo, refaça as mesmas questões, sim, as mesmas questões. Verifique se o acerto melhorou, porque, logicamente, se você está estudando de forma correta, você precisa evoluir. Se não evoluir, algo está errado na sua preparação. Corrija enquanto há tempo e é assim, corrigindo, corrigindo, corrigindo. Você vai cada vez se aproximando de um ideal, que é aquilo que você precisa para ser aprovado. Não tem fórmula mágica, é isso mesmo, é toda vez fazendo a mesma coisa, só que corrigindo o que está errado. Beleza? Bons estudos e até mais.